Os chineses, contudo, procuravam moderar a guerra subordinando a utilidade prática à beleza do ritual. O século VII foi um período turbulento na região do Rio Amarelo, mas, apesar das guerras constantes entre os principados, a violência foi mantida dentro de certos limites. Isso se deveu, em grande parte, à reforma ritual iniciada pelos letrados de Lu. No século VII, a vida nos principados era minuciosamente regulada pelo Li, a ponto de a vida social, política e militar começar a se assemelhar às elaboradas cerimônias rituais da corte Zhou. Ainda que à primeira vista essa conformidade regulada pareça distante do espírito da era axial, alguns desses ritos possuíam considerável potencial espiritual. Os chineses ainda não o percebiam. Sua era axial só começaria cerca de 200 anos depois. Mas os especialistas de Lu estavam lançando uma base sólida para o futuro. Ainda que no século VII, seu objetivo principal fosse criar uma sociedade de gentis homens, que levassem uma vida graciosa, marcada pela moderação e pelo autocontrole. O rei Zhou havia praticamente se retirado para seu domínio real e já não ocupava o centro da vida política. Seu lugar fora assumido pelos príncipes que governavam as antigas cidades, coletivamente conhecidas como Zhongguo, cidades do centro. O príncipe assumira muitos dos atributos rituais do rei. Tornara-se uma figura sagrada. Seus vassalos precisavam jejuar e purificar-se antes de entrar em sua presença, pois, como contraparte do céu na terra, ele precisava ser protegido de contaminação e impureza. Ele também possuía o poder que antes emanava do rei, mas, ponto importante, esse da onde dependia e era nutrido pela execução fiel dos ritos cortesãos por parte de seus vassalos. A reforma ritual de Lu baseava-se em um princípio de grande alcance. O Li não apenas transformava a pessoa que praticava os ritos, também aumentava a sacralidade daquele que recebia essa atenção cerimonial. Trata-se de uma ideia essencialmente mágica, mas fundamentada em uma profunda intuição psicológica. Quando as pessoas são tratadas de maneira consistentemente respeitosa, aprendem a sentir-se dignas de reverência, percebem que possuem valor absoluto. Assim, na China, o Li sacralizava as relações e conferia santidade aos outros. Quando os vassalos permaneciam diante de seu príncipe, na postura prescrita, com o corpo inclinado, as faixas pendendo até a altura da casa e as mãos juntas e o mais baixas possível, sua atitude reverente sustentava e ampliava a virtude do príncipe. Mas a vida do próprio príncipe também era rigorosamente regulada. A força de sua função não lhe concedia liberdade para agir como quisesse. Pelo contrário, outro princípio que mais tarde inspiraria os filósofos da era axial. Seu comportamento deveria ser caracterizado pelo Wu Wei, não agir. Ele não era como um chefe de Estado moderno que precisa formular políticas e objetivos que expressem sua visão para o país. O príncipe deveria ser inteiramente passivo. Não dirigia a administração nem dava ordens. Sua única tarefa era concentrar a potência dentro de si e delegá-la aos oficiais que atuavam em seu nome. Para isso, precisava obedecer a regras estritas. Se cometesse um erro, era dever de seus vassalos corrigi-lo. Um cronista registrava cada uma de suas palavras e gestos. Não lhe era permitido jogar ou fazer brincadeiras. Podia apenas ouvir músicas cuidadosamente selecionadas e alimentar-se de refeições prescritas, preparadas segundo o código ritual. Seus vassalos deveriam mover-se com energia em sua presença, demonstrando que eram ativados pelo poder que emanava dele. Caminhavam rapidamente, com os cotovelos abertos como asas de um pássaro, enquanto o príncipe devia andar com passos precisamente medidos ou permanecer imóvel, inativo e quase mudo. Nos conselhos, o príncipe não fazia discursos eloquentes. Se seus ministros pedissem autorização para determinada ação, ele podia responder apenas com um simples sim. Mas, uma vez dada essa resposta, a decisão já estava em vigor. Como dizia um antigo cântico, quando ele pensa em cavalos, eles disparam a galope. Os ritualistas de Lu afirmavam que Shun, o antigo rei sábio, havia concentrado a potência de modo tão perfeito em si mesmo que nada fazia, exceto manter-se na postura correta. Seu Daoji era tão grande que bastava por si só para orientar e transformar seus súditos. Ele governava pela inação Wei, pois que ação realizava? Apenas se colocava de forma solene e reverente, voltado para o sul. Isso era tudo. Os ritos foram concebidos para elevar o status e o prestígio do Junzi, o gentil homem, mas quando realizados no espírito correto, também retiravam o egocentrismo do governo. Havia aqui um paradoxo, que também se manifestava no Li do campo de batalha.
Durante o século VII antes da Era Comum, os principados passaram a travar uma forma de guerra cortesã rigidamente regulada por esse novo espírito de moderação. Os ritos limitavam estritamente a violência permitida no combate e proibiam os guerreiros de tirar proveito da fraqueza do inimigo. A guerra tornou-se um elaborado espetáculo, regido pela cortesia e pela contenção. Em uma sociedade aristocrática na qual as famílias nobres eram obcecadas por sua honra, a vingança privada era um perigo constante. O Li procurava conter essa tendência e assegurar que os guerreiros combatessem como cavalheiros. As guerras, em geral, eram breves. Não podiam ser travadas por ganho pessoal, mas apenas para repelir invasões bárbaras ou submeter uma cidade rebelde, restaurando assim o caminho do céu. A guerra era considerada uma prática punitiva. Criminosos condenados eram perdoados sob a condição de que se comprometessem, se necessário, a sacrificar-se no campo de batalha. A vitória revelava a retidão do lado vencedor, mas apenas se o combate tivesse sido conduzido de acordo com o Li. O príncipe acompanhava suas tropas, mas, evidentemente, todas as decisões eram tomadas pelo ministro da guerra. Para determinar a quantidade de homens e armas disponíveis, ele começava realizando um censo, que era em si um ato de coerção e precisava ser imediatamente compensado por um gesto de generosidade. Quando o grande censo era concluído, explicava o autor do Zhua Xuan, um comentário sobre os anais da primavera e outono, os devedores eram libertados, esmolas eram dadas aos pobres e às viúvas, e os culpados eram perdoados. Em seguida, o exército reunia-se no templo dos ancestrais, onde as armas eram distribuídas. Como se acreditava que possuíam uma influência maléfica, elas eram normalmente mantidas sob guarda, e os guerreiros precisavam jejuar antes de empunhá-las. Por fim, os homens se reuniam ao redor do altar da terra, enquanto o príncipe realizava um sacrifício. O exército partia marchando, sempre que possível com o rosto voltado para o sul. A infantaria era composta por camponeses recrutados à força, arrancados de seus campos sem garantia de retorno. Soldados relutantes lamentavam-se tão alto e de forma tão constante que precisavam ser amordaçados durante a marcha. Seu papel, porém, era estritamente periférico. Não participavam diretamente do combate, atuando apenas como carregadores, assistentes e servos, marchando separados do corpo principal do exército e acampando nas bordas da floresta. Os nobres, por sua vez, permaneciam calmos e alegres, deslocando-se em suas carruagens ao som de alaúdes. Cada equipe de carruagem era composta por um arqueiro, um lanceiro e um condutor, com armas pintadas e adornadas com fitas. Os cavalos eram cobertos com peles e os sinos em seus arreios deveriam soar em harmonia com a música. Ao montar o acampamento diante do inimigo, sua disposição reproduzia exatamente a organização da cidade. A guerra era um rito religioso. Começava com uma espécie de retiro espiritual e orações e sacrifícios eram oferecidos aos ancestrais. Nesse momento, o ministro da guerra precisava avaliar as intenções do inimigo. Pretendiam realmente lutar? Se o inimigo fosse uma tribo bárbara ou um príncipe que havia perdido o caminho, tratava-se de uma batalha até a morte. Nessas circunstâncias excepcionais, o ministro da guerra avançava à frente das linhas inimigas, acompanhado pelos criminosos perdoados, uma espécie de tropa suicida que, com um grito aterrador, cortava a própria garganta em uníssono no primeiro contato, dando início ao combate. Normalmente, porém, os guerreiros eram obrigados a lutar com cortesia, e a batalha transformava-se em uma espécie de competição de etiqueta. De ambos os lados, os Junzi competiam entre si em demonstrações cada vez mais extravagantes de generosidade e nobreza de espírito. O Li exigia uma atitude externa de ceder, diante do inimigo, mas esses gestos eram frequentemente executados com orgulho e ostentação. Nesse jogo cavalheiresco, o objetivo era constranger o adversário por meio de atos de bondade. Antes do combate, os guerreiros proclamavam em voz alta suas proezas e enviavam jarros de vinho ao inimigo, retirando os capacetes sempre que avistavam seu príncipe. Se o condutor pagasse um resgate imediato, um verdadeiro Junzi sempre permitiria que uma carruagem inimiga escapasse. Durante uma batalha entre Shu e Jin, um arqueiro de Shu utilizou sua última flecha para abater um servo que bloqueava o caminho de sua carruagem, e seu lanceiro imediatamente ofereceu o animal à equipe da carruagem de Jin que avançava contra eles. Os guerreiros de Jin. Um nobre perdia prestígio se matasse pessoas em excesso. Certa vez, um príncipe repreendeu um guerreiro que se gabava de ter matado 6 inimigos.
Você trará grande desonra ao seu país. Amanhã você morrerá, vítima de sua própria perícia. Após uma vitória, era essencial que um Junzi não se deixasse levar pelo entusiasmo. Um guerreiro verdadeiramente nobre não deveria matar mais do que 3 fugitivos, e, idealmente, deveria disparar suas flechas de olhos fechados. A cortesia deveria sempre prevalecer sobre a eficiência. Em uma ocasião, quando 2 carruagens estavam em combate, uma delas desviou e parecia prestes a recuar. O arqueiro da carruagem vencedor atirou, errou o alvo e preparava-se para atirar novamente, quando o arqueiro inimigo gritou: Você deve permitir que eu troque minha flecha pela sua, ou isso será um ato perverso. Assim, sem hesitar, o primeiro arqueiro retirou a flecha do arco e aguardou calmamente a morte. A batalha era um confronto de honras concorrentes, e o choque de armas era secundário. Em 638 antes da Era Comum, o duque do Principado de Song aguardava a chegada do exército de Shu, que era muito mais numeroso. Quando souberam que os soldados de Shu estavam atravessando um rio próximo, os vassalos do duque insistiram para que atacasse imediatamente, mas ele recusou. Também rejeitou a sugestão de atacar enquanto o inimigo ainda organizava suas fileiras. Quando finalmente a batalha começou, Song foi derrotado e o duque ficou gravemente ferido, mas não demonstrou arrependimento. Um Junzi digno desse nome não busca vencer o inimigo em desvantagem, afirmou. Ele não bate o tambor antes que as fileiras estejam formadas. Alguns anos depois, o grande estado de Jin preparava-se para guerrear contra Qin, um dos estados periféricos do Vale do Wei. Qin enviou um mensageiro a Jin, avisando que estivessem prontos para lutar ao amanhecer, mas o comandante de Jin percebeu que o mensageiro parecia nervoso. Alguns dos oficiais ficaram exultantes. Qin estava com medo. Deveriam pressioná-los imediatamente em direção ao rio. Mas o comandante citou o código de guerra. É desumano não recolher os mortos ou feridos. É covardia não esperar o momento combinado ou pressionar o inimigo em uma passagem perigosa. Não deveria haver qualquer exultação indevida na vitória. Um príncipe vitorioso recusou-se a erguer um monumento para celebrar seu triunfo. Fui a causa de 2 países deixarem os ossos de seus guerreiros expostos ao sol. Isso é cruel, exclamou. Não se tratava de batalhas como aquelas travadas pelos primeiros reis Zhou contra malfeitores. Não há culpados aqui, concluiu o príncipe, apenas vassalos que permaneceram fiéis até o fim. Um Junzi estava sempre pronto a perdoar e demonstrar misericórdia, pois isso aumentava seu prestígio. Muitos ministros evitavam impor condições severas, temendo represálias futuras. Alguns preferiam uma vitória parcial a um triunfo absoluto, e outros até optavam por uma derrota temporária com um mínimo de baixas. A vitória podia ser perigosa. Um príncipe teria de conceder territórios conquistados a um vassalo que, com esses novos recursos, poderia sentir-se tentado a rebelar-se. O sistema feudal dependia de cada um permanecer em seu lugar. Se um vassalo se tornasse poderoso demais, poderia ameaçar o delicado equilíbrio do Estado. Também na vida cortesã, cada junzi deveria manter-se dentro do papel que lhe era atribuído, contribuindo para a beleza e a elegância do palácio. Um gentil homem devia estar sempre perfeitamente vestido. Sua conduta deveria ser grave, majestosa, imponente e distinta, e sua expressão suave e serena, com formas e disposições em conformidade com as regras. Em vez de expressar sua individualidade, o vassalo entregava todo o seu ser ao arquétipo cavalheiresco. Essa cessão deveria ser total. O primeiro dever de um junzi era o sheng, sinceridade. Ele não podia conformar-se ao li de maneira superficial, relutante ou hipócrita. Seu objetivo era entregar-se tão completamente às regras de etiqueta que elas se tornassem parte integrante de sua personalidade. Ao identificar-se plenamente com o modelo ideal de Junzi, tornar-se-ia uma pessoa plenamente humana. Sua personalidade seria aperfeiçoada por esse artifício, assim como um bloco de jade bruto é transformado por um artesão em um belo vaso ritual. A vida na corte era, portanto, uma educação para a verdadeira humanidade. Os Li nos ensinam, explicavam os ritualistas de Lu, que dar livre curso aos sentimentos, deixá-los seguir seu impulso, é o caminho dos bárbaros. O caminho do Li é totalmente diferente. A cerimônia estabelece graus e limites. Quando os ritos se tornavam parte autêntica de seu ser, o gentil homem aprendia moderação, autocontrole e generosidade, pois os Li eram concebidos para conter a violência e a híbris. Os ritos previnem desordens, assim como diques previnem enchentes.
O concurso de arco e flecha revelava a qualidade de um junzi. Não se tratava simplesmente de um teste de habilidade ou de eficiência militar, mas de uma cerimônia musical destinada a promover a paz e a harmonia. Qualquer bárbaro podia atingir o alvo, mas o Junzi buscava a nobreza. Ele não desejava realmente vencer, pois era mais honroso perder. Devia aparentar querer vencer, mas isso por si só era um ato de humildade, já que a ambição explícita era vulgar, sinal de inferioridade. A entrega da taça ao competidor derrotado era, portanto, na realidade, um gesto de homenagem. Antes de empunhar o arco, cada competidor precisava ter uma atitude mental sincera, bem como uma postura corporal correta. Caso contrário, macularia o poder de seu príncipe. Ambos deveriam disparar suas flechas exatamente no mesmo momento, acompanhando o ritmo da música. Enquanto voava, zumbindo pelo ar, cada flecha deveria emitir a nota adequada. Em vez de atingir o alvo, esperava-se que as flechas se encontrassem no ar. A violência e o confronto eram desviados em direção à concordância e à harmonia. Ao final da competição, ambos os arqueiros choravam, o vencedor por compaixão pelo derrotado e o derrotado por compaixão pelo vencedor, que de fato era o verdadeiro perdedor. Os dois guerreiros ajoelhavam-se e prometiam viver dali em diante como pai e filho. Os Li foram concebidos para conter o chauvinismo agressivo, que facilmente poderia alimentar uma vendetta. O espírito de ceder também deveria caracterizar a vida política. Em vez de expressar vigorosamente suas próprias opiniões e disputar posições, os conselheiros do príncipe demonstravam deferência cerimonial tanto a ele quanto uns aos outros. Como todos derivavam qualquer discernimento que possuíam do poder do príncipe, o conflito sério tornava-se uma contradição em termos. Mesmo que discordasse de uma política, uma vez que o príncipe tivesse dito sim, o vassalo deveria executá-la da melhor maneira possível. Rejeitar a decisão significaria romper com o grupo, pois equivaleria a negar o poder que animava toda a corte. Se estivesse convencido de que o príncipe se afastava do caminho do céu, o conselheiro tinha o dever de corrigi-lo, mas não deveria fazê-lo com indignação moral. Após registrar seu protesto, o vassalo deveria renunciar ao cargo e deixar o país, um ato que implicava a perda de si mesmo, pois rompia com o daude da corte. Durante 3 meses deveria permanecer em exílio, pressionando o príncipe por meio desse gesto de suicídio ritual, na esperança de que ele retornasse ao caminho. A vida familiar também era regulada pelo mesmo espírito. A relação entre pai e filho não se baseava no afeto natural, mas no vínculo entre príncipe e vassalo. O ritual chinês sempre buscava refinar e superar o biológico, e o Li criava o elo filial entre pai e filho, que não existia no momento do nascimento. Durante os primeiros 30 anos de vida, um filho mal via seu pai. Quando criança, vivia nos aposentos das mulheres e depois ia estudar os Li na casa do tio materno. Somente após com a educação poderia começar a realizar os atos de serviço que o vinculavam ao pai, e estabeleciam um laço sagrado entre ambos. Respeito e reverência eram muito mais importantes do que afeto ou intimidade. Assim como um príncipe, o pai era um representante do céu. O vínculo entre eles deveria ser distante e solene. Seria tão inadequado que ele mantivesse uma relação próxima e amistosa com seus filhos, quanto seria para um príncipe tratar seus vassalos com familiaridade. O filho reverenciava o pai como um futuro ancestral. Sua execução meticulosa dos ritos de piedade filial criava no próprio pai a santidade que o tornaria um ser celestial após a morte. Os ritos alimentavam o Shen, a qualidade divina e luminosa que tornava cada ser humano único. Se o Shen fosse forte, essa individualidade sagrada sobreviveria à morte do corpo. Ao tratar o pai com absoluta reverência, portanto, o filho mais velho o capacitava a realizar plenamente sua humanidade. Todas as manhãs, levantava-se ao amanhecer, vestia-se cuidadosamente com o traje cerimonial completo e aguardava seus pais junto com sua esposa. Não podia arrotar, espirrar, tossir ou bocejar na presença do pai. Nunca subia a mesma escada que ele, nem utilizava sua tigela, bastão ou copo. Consertava e lavava as roupas dos pais, preparava os 8 pratos prescritos ritualmente e os servia enquanto comiam, incentivando-os respeitosamente a se alimentarem bem. Um filho sempre se dirigia ao pai com voz baixa e humilde. Se julgasse que ele se afastava do caminho, deveria adverti-lo, mas expressando-se com gentileza e serenidade, com modéstia. Se o pai persistisse no erro, o comportamento do filho deveria tornar-se ainda mais cortês, jamais demonstrando ira ou ressentimento.
Aos 70 anos, o pai retirava-se da vida pública. Nessa fase final, o dever do filho era empatizar com cada um de seus estados de espírito. Devia alegrar-se quando o pai estivesse bem, entristecer-se quando estivesse doente, comer quando ele tivesse apetite e jejuar quando estivesse enfermo. Assim, aprendia a virtude empática do Shu, colocar-se no lugar do outro, que se tornaria central na era axial chinesa. Quando o pai falecia, o filho compartilhava, na medida do possível, a experiência da morte. Retirava-se da casa da família, vivia em uma cabana, dormia no chão com um torrão de terra como travesseiro. Mantinha-se em silêncio, jejuava e enfraquecia-se a ponto de só conseguir levantar-se com o auxílio de um bastão. Durante 3 anos, presidia os ritos de luto que transformavam o espírito do pai em Shen, enquanto o falecido avançava gradualmente em direção aos antepassados que também haviam conquistado a sobrevivência pessoal. Ao término do período de luto, a apoteose do pai estava completa, e o filho, então, assumia a condução de seu culto. Durante 10 dias, preparava-se para o ritual de Bin, acolhimento, por meio de um retiro espiritual, no qual jejuava e se concentrava apenas na maneira como o pai havia agido, sorrido e falado. Na cerimônia de Bin, seu próprio filho representava o recém-falecido e durante o rito sentia que o espírito do avô estava vivo nele. Quando o filho enlutado finalmente via seu pai chegar ao banquete, inclinava-se profundamente e o conduzia ao seu lugar à mesa, sabendo que sua tarefa estava concluída. Ele havia, como observa o registro dos ritos, comungado com o resplandecente Shen de seu ancestral e alcançado uma iluminação perfeita. Mesmo após a morte de seu pai, o filho não considerava a própria vida como sua, mas dedicava todos os seus talentos a cultivar a honra paterna, assim como promovia o poder de seu príncipe no campo de batalha. Tinha o dever de cuidar de sua saúde, pois seu corpo era propriedade da família. Não deveria assumir riscos desnecessários, mas preservar sua natureza intacta, mantendo-se vivo e saudável pelo maior tempo possível. Uma atitude que também reapareceria sob nova forma na era axial chinesa. Em muitos aspectos, o culto da piedade filial é repugnante à sensibilidade moderna, pois parece reduzir o filho a uma simples figura passiva. Contudo, na prática, a família chinesa era organizada de modo a impedir a tirania paterna. A autoridade do pai era limitada por outras figuras. Os direitos do tio mais velho eram equivalentes e podiam até superar os do pai. O filho tornava-se ele próprio. Pai recebia homenagens de seus filhos ao mesmo tempo em que servia ao seu próprio pai. Na cerimônia do Bin, ao saudar o Shen de seu pai, na verdade inclinava-se diante de seu próprio filho. Havia, portanto, uma reciprocidade de reverência. O principal dever de um filho mais novo não era servir ao pai, mas reverenciar e apoiar seu irmão mais velho. Muitos irmãos tinham irmãos mais velhos e mais novos. O sistema era concebido de modo que cada membro da família recebesse uma medida de respeito absoluto. Embora os Li exigissem que o filho se submetesse ao pai, este também era obrigado a comportar-se com justiça, bondade e cortesia para com seus filhos. Não sabemos até que ponto os chineses seguiam esses ritos na prática. O registro dos ritos pode ter sido mais um ideal utópico do que uma realidade histórica. Ainda assim, no século VII antes da Era Comum, esse ideal parece ter transformado a China Zhou de uma sociedade inclinada à extravagância violenta em uma que valorizava a moderação e o autocontrole. Esse ideal prepararia o terreno para a era axial chinesa e lhe daria uma direção singular. Nesse momento, até mesmo os estados menos tradicionais nas periferias da Grande Planície, Qin e Qin, aceitavam o imperativo ritual. Mas os tempos estavam mudando. Durante a segunda metade do século VII antes da Era Comum, as tribos bárbaras do norte começaram a invadir os estados chineses com maior frequência. O novo estado meridional de Shu também se tornava um problema sério. Ansioso por expandir-se, Shu ignorava cada vez mais as regras da guerra cortesã e ameaçava os principados. O rei Zhou era fraco demais para oferecer uma liderança eficaz contra Shu, de modo que em 679 antes da Era Comum, o príncipe Wan de Qi proclamou-se o primeiro nobre Ba da China e fundou uma liga de defesa. Nesse período, Qi era o estado mais poderoso da China, e o príncipe Wan era um governante esclarecido, com vínculos com a tradição Zhou. Ele organizava conferências para discutir princípios de cooperação entre os estados. Os estados e principados que aderiam à sua liga comprometiam-se por meio de um juramento.
conferindo ao arranjo político um caráter religioso. Um boi era sacrificado, os delegados umedeciam os lábios com o sangue da vítima, e todos os presentes repetiam as palavras do pacto, invocando os deuses locais, as montanhas, os rios e os ancestrais. Nós todos, que juramos este tratado juntos, não recolheremos as colheitas, não monopolizaremos os lucros, não protegeremos os culpados, nem abrigaremos agitadores. Ajudaremos aqueles que forem vítimas de calamidade ou desastre. Teremos compaixão dos que estiverem em infortúnio ou dificuldade. Teremos os mesmos amigos e os mesmos inimigos. Ajudaremos a casa real. O objetivo era criar solidariedade. Esses ritos de aliança estabeleciam laços familiares entre os príncipes dos diferentes estados, que até prometiam observar os ritos funerários de seus novos parentes. Qualquer um que traísse a liga corria o risco de sofrer punições severas, sancionadas pelos deuses e pelos ancestrais. Perderá seu povo, seu cargo fracassará, sua família perecerá e seu estado e seu clã serão completamente destruídos. O primeiro nobre recolhia tributos dos Estados-membros e supervisionava a defesa comum. Embora ainda reconhecesse a soberania da monarquia Zhou, na prática havia substituído o rei. Essa liga, contudo, não perdurou. Após a morte do príncipe Wang em 643 antes da Era Comum, seus filhos lutaram pela sucessão e Qi nunca se recuperou plenamente dessa guerra civil. Shu retomou sua agressão, e o príncipe de Jin organizou uma nova confederação, mas, em 597 antes da Era Comum, Shu derrotou a Liga. Parecia que a força bruta havia triunfado sobre a moderação. Contudo, diante da crescente ameaça de Shu, os antigos principados apegaram-se ainda mais firmemente a seus rituais e costumes. Incapazes de competir com o poder militar dos novos estados, voltaram-se para a diplomacia e a persuasão. Mas os grandes estados periféricos começavam a afastar-se dos ideais de concórdia e cedência. As pessoas perceberam que, embora os estados tivessem se comprometido com a Liga por meio dos juramentos mais severos, os espíritos não puniam os traidores. Ao contrário, eram justamente os estados que permaneciam fiéis ao pacto que mais sofriam. Um crescente ceticismo começava a minar as antigas convicções.